Oi turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isadora Lima e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre conjunções e locuções conjuntivas. Eu particularmente prefiro o termo conjunções, por ser menor, ele é mais fácil de frisar. Porém, as conjunções, as locuções conjuntivas, elas não são tão fáceis quanto o nome, certo? Por ser um tema muito extenso, muito complexo, a gente vai precisar de mais aulas para poder discorrer esse tema. Mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as conjunções coordenativas e subordinativas. Primeiro é importante lembrar o quê? Que as conjunções, elas estão aí na área da morfossintaxe. Então elas têm a questão da análise morfológica e da análise sintática. A morfológica ela vai trabalhar aí na oração as classes de palavras, aquelas que a gente conhece, que são verbo, artigo, pronome, substantivo, conjunções. E na análise sintática, ela vai trabalhar aí as palavras de acordo com a relação que ela exerce, a função dentro da oração, certo? Nas conjunções coordenativas, nós vamos ter elas aí representando orações ou termos independentes, sabe? Elas estabelecem relação de sentido, mas são independentes. Elas não certamente precisam de uma conjunção para fazer sentido. E aqui a gente tem alguns tipos de conjunções coordenativas. A gente tem as aditivas, temos as adversativas, temos as conclusivas, as alternativas, as explicativas. E aqui no nosso exemplo, nós temos uma charge que diz assim: negros são as maiores vítimas da violência. Temos duas mulheres, e uma delas fala: tchau filho, bom trabalho e volta logo para casa. E a segunda fala: tchau filho, bom trabalho e volta vivo. Primeiro que a gente tem pano para manga, para discorrer sobre o tema da charge, mas aqui o objetivo principal é identificar a conjunção. Por ser uma conjunção coordenativa, nós vamos ter as orações que não vão ser dependentes. Então, a gente vai ter ali o termo ligando sem que necessariamente a oração dependa uma da outra. Então, quando ela fala tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa, a gente tem duas orações separadas e o i aí conectando elas, assim sendo uma conjunção coordenativa aditiva. No nosso segundo exemplo, a gente tem uma moça, uma repórter, entrevistando um senhor, provavelmente um político, e ela fala, por que o senhor desviou verba, superfaturou orçamentos, cobrou propina e traficou influência? E ele responde: porque eu quis. Esse porque eu quis, ele já está aí dizendo, ele está explicando, é a resposta dele. Ele explicou porque ele quis, então vai ser uma conjunção coordenativa explicativa. No nosso terceiro exemplo, nós temos uma tirinha que diz assim: estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. E se a gente for observar aí onde tem uma conjunção, nós temos aí no terceiro quadrinho, no somos ou não somos. Esse ou, ele dá a relação de alternância, como aquela do Shakespeare, ser ou não ser. Então, nós vamos ter aí uma conjunção coordenativa alternativa. Já nas conjunções subordinativas, a gente vai ter essa relação de dependência do termo que vai ligar uma oração à outra, ou seja, ela depende do termo para fazer sentido. E também temos vários tipos. Temos as conjunções causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Num exemplo de oração subordinada, nós temos aqui mais uma tirinha. Diz assim: a terra é como um frango que gira para não assar só de um lado. A padaria que vende os frangos é o sistema solar. E Deus é o dono da padaria. Ninguém conhece o universo como sábio. Quando ele fala aí, a terra é como um frango que gira,
É a padaria que vende frango, é o sistema solar. Ele está fazendo o quê? Comparações. E nessa comparação a gente vai ter o quê? A gente vai ter o como e vai ter o também, que são termos que significam comparações. Então aqui a gente já vai ter logo de cara uma conjunção subordinativa comparativa. No nosso outro exemplo, a gente tem uma oração que diz assim: sairemos quando o sol se pôr. Se formos analisar a frase, né, sairemos quando o sol se pôr. Nós vamos ter aí o quê? Sairemos quando o sol se pôr. Esse quando, ele está fazendo essa ligação, essa relação de dependência. De quando o sol se pôr, a gente sai. Então, esse quando, ele dá o quê? Dá a relação de tempo. Então, a gente vai ter aí o quê? Uma conjunção subordinativa temporal. E para a gente fechar, tem um exemplo aqui de um exercício. Marcos enfrentou o congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. As duas orações de período estão unidas pela conjunção e, que nesse caso, além de indicar a ideia de adição, indica ideia de A, condição, B, oposição, C, consequência, D, adversidade ou E, comparação. Quando ele fala Marcos enfrentou o congestionamento no trânsito e, né, ainda adiciona, e perdeu o início da reunião. Se ele enfrentou um trânsito, obviamente, ele se atrasou. Se ele se atrasou, teve uma consequência. Então, o gabarito vai ser a letra C. Vai ser uma oração subordinada de consequência, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima, a gente vai ver os outros tipos de orações coordenativas e subordinativas. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.